No começo eu senti, acho que todas nós passamos por isso, né? No primeiro início, eu ficava meio preocupada, porque eu tentava e eu não conseguia. E aí eu comentava com o Verônica, mas é muito difícil, eu não consigo ficar uma amiga que depois da primeira vai indo, né? Então assim, eu acho que a dificuldade de todas no início é isso. É a gente querer, na verdade, encher a pessoa de informação. Porque assim, no nosso caso foi aos poucos, né? Só que aí, o que acontece? A gente já tá um tempinho, né? Então a gente já sabe um pouquinho de tudo e tal. Então a gente quer convencer aquela pessoa de alguma forma e quer ver o resultado rápido e acaba falando demais. Então assim, eu hoje analisando, eu pequei nisso. Em no início querer falar muita coisa que não era o momento de falar. E outra coisa é de apresentar oportunidades sem a pessoa conhecer os produtos. E aí acrescento mais uma terceira, é falar da oportunidade em rede social, no WhatsApp, por exemplo. Porque eu acho assim, hoje eu só coloco lá a sementinha, mas vamos marcar de nos encontrar e conversar pessoalmente. Porque é outra coisa você olhar nos olhos e sempre com o seu material para que a pessoa veja e conversar, porque pensar e fazer o início dessa forma. Já estando no WhatsApp aí, eu tenho uma colega, uma moça que passou um mês com a gente lá no trabalho, e ela tinha uma consultora americana. A gente, essa menina passava tanto WhatsApp para ela, a gente mostrava para você que é mentira. Mas era assim umas coisas quilométricas, meu Deus. Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vai ter ali um oficial. Já vai ter não sei o que, não sei o que, já vai ter não sei o que. Olha, vamos fazer assim, olha, amiga, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menina, mas era tanta coisa, era um desespero tão grande. Assim que eu digo, meu Deus, fiquei assim, chocada mesmo. Ela disse outra coisa, eu não quero mais ninguém, não quero comprar com ela mais nem um alfinete e tirar um produto. Porque ela me enlouquece, sabe? Aí eu digo, olha, você sabe como é que é, às vezes tem pessoas, tem criaturas, tem gente que sufoca. Então, assim, mas não são todas assim, a maioria, acho que 90% não é assim, talvez 10%, infelizmente, às vezes descamba assim, por esse tipo de coisa. Mas não fica, né, com aquela percepção de que Mary Kay é louca, né, que eles são muito doida, que são exageradas. Né? Na verdade, assim, baseado também na minha experiência, nunca assim, oferecer a oportunidade através de rede social e por telefone, WhatsApp, é muito bom, porque nem sempre a gente pode estar em contato com as pessoas que a gente gostaria de oferecer a oportunidade. Eu já fiz isso com várias consultoras, algumas deu certo, outras não. É no sentido de você iniciar a conversa, puxar o gancho. Por exemplo, ela é a única iniciada aqui que está presente no momento. Então foi assim que nós começamos. Eu falei da empresa, falei que tinha algo para contar para ela a respeito e que gostaria de marcar um encontro na casa dela, onde o lugar que fosse mais apropriado, para que nós pudéssemos conversar. E como falou, muita informação não dá certo, porque a cabeça da gente fica confusa, até quando a gente já está na empresa, quando aparece algo novo, a gente tem sempre a sensação de que a gente não está sabendo de muita coisa, a gente sabe 10% de 100%. E imagina para a cabeça de uma pessoa que nunca ouviu falar de Mary Kay, nunca soube da filosofia da empresa. Vai confundir e eu acho que a questão é que vai afastar em vez de você conseguir aquele cadastro. Então é melhor fazer o que ela falou, a entrevista no passo a passo. Plantar a sementinha, como a gente fala, planta a sementinha e não fique tão ansiosa para que a resposta venha de imediato, porque muitas vezes a consultora que responde imediatamente àquela tua proposta não é a consultora que vai caminhar, é a que primeiro vai desistir. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de falar e a iniciadora não teve a oportunidade de ouvir para saber se exatamente aquilo ali ia dar certo ou não para ela. É basicamente isso. Eu gosto quando a pessoa me diz que quer pensar, que quer analisar. Isso, exatamente. Já veja com as suas amigas quem usa os produtos, quem gosta, quem ia ser seus clientes, quem ia gostar de
faz uma pesquisa de mercado. A minha última entrevista de sábado, falei com a Jane, né? Deixei o catálogo com ela, deixei algumas coisas com ela e ela vai conversar com as pessoas, ela vai ver se ela tem tanto para trabalhar. Achei maravilhoso, né? Eu dou algumas dicas, por exemplo, eu geralmente falo assim, comente com suas amigas em box para você ter uma noção de como seria a recepção de saber que você é consultora Mary Kay. E geralmente dá certo, porque antes da pessoa se cadastrar na Mary Kay, ela fala como se ela estivesse já entrando na empresa e começa a sondar o ambiente. Ela diz, muita gente disse que vai gostar, que vai ser legal, e acaba dizendo sim. Então é isso, não sufocar a pessoa, porque não adianta a pessoa dizer que vai pensar e você disser, vai pensar, então todo dia eu vou mandar mensagem. Pensou? Sim, não. Então a gente tem que entender, é um pouco de psicologia mesmo, do dia a dia, tem que entender o tempo da pessoa e esperar que o momento exato vai acontecer. Exatamente. O slide vai dar uma orientação nesse sentido. Você apresenta a oportunidade e se a pessoa não decidir naquela hora, você diz, olha, eu não vou mais insistir. No momento que você estiver pronta, aí você pode me procurar. Mas você ficar batendo naquela mesma tecla sendo chato, você afasta. Né? Outra coisa interessante, antes de passar pelos slides, a minha teoria de iniciação, ela se baseava em 3 regras. Primeiro, a imagem profissional. Eu já li vários livros que dizem que a imagem é 60% da venda. Da venda do produto, ou da venda da ideia, ou da venda do que você está, do seu trabalho. Então, imagem profissional. Segundo, conhecimento, é você saber o que você está falando, sem ficar gaguejando, sem ficar, eu não sei, será que é assim? Você ter as respostas das perguntas, né? E, em terceiro, o entusiasmo. Pronto, juntou esses 3 ingredientes, você tem grandes chances de conseguir o cadastro. Mas tem bem mais do que isso. A Mary Kay pede que a gente estude o perfil da nossa cliente, da nossa futura consultora, aquilo que ela precisa mais, porque os benefícios são muitos, mas ela não vai precisar de todos. Né? Pode ser, como eles falaram, pode ser o caso da dona de casa que não está interessada nas viagens internacionais, o marido dela não deixa ela viajar. Né? Então, você tem que ouvir, saber mais ou menos qual é o perfil, e daí você vai trabalhar de uma forma diferente daquilo que ela está interessada. Né? Então, minha teoria que se baseava em apenas 3 quesitos, agora vai ser um pouco mais esmiuçado, tem bem mais do que isso. Né? Quais os tipos de pessoas que você deve buscar? Verônica, lê pra gente. Lembre-se, antes de iniciar suas clientes leais, tenha certeza de que elas estão interessadas em desenvolver um negócio independente Mary Kay. Ou seja, aquela ideia de que, isso me veio à cabeça agora, aquela ideia de que sua melhor cliente ela pode comprar os produtos com desconto, eu não acredito que essa seja a melhor forma de você vender a ideia da oportunidade Mary Kay. Por quê? Porque ela não está interessada em desenvolver o negócio, ela está interessada em comprar os produtos com desconto. Isso pode ser, isso tem 2 lados. A partir do momento em que ela começar a comprar com desconto e manter os outros relacionamentos, ela pode se interessar em desenvolver o negócio, assim como ela também pode não desenvolver. Então vai ser um início que não vai ter um desenvolvimento. Então é melhor não. Isso, e aí você acaba perdendo a cliente. E aí, isso me lembra aquele caso recente, em que, na ocasião, eu não me atentei para isso. Depois eu analisei a situação que a pessoa estava muito mais interessada em adquirir o kit por R$149 e não desenvolver a carreira. Faz o primeiro pedido pequeno de 300 pontos para usufruto e não desenvolve a carreira.
põe expectativas naquela pessoa, aí você acaba perdendo a cliente, porque ela é uma pessoa esperta, segundo ela. Se ela quiser continuar fazendo pedido de 300 pontos, ela vai fazer. Para ter os produtos. Fiz uma entrevista. Foi logo pra acontecer, assim, era aquela coisa, era falta de experiência mesmo, né? Eu fui pra. Pensando que era realmente que eu estava interessada na oportunidade. E falei, tal, não sei o quê, Aí ela, daqui a pouco ela disse, mas é interessante isso aqui, né? Ele vem um monte de coisa aqui, aí eu vou pagar só isso aqui, aí eu disse, não, mas esse kit aqui é só se a pessoa se comprometer realmente a ser uma consultora. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas assim, aí ela disse, tá, eu digo, não, porque isso aqui, ele vem próprio para ser consultora, ele não tem como ser diferente. Eu inventei lá uma história, eu nem sei de onde eu tirei e tudo, aí ela disse, tá bom. Ela disse, não, mas eu vou querer comprar os produtos, e acabou comprando os produtos comigo e pronto. Graças a Deus. Mas acaba que quando a gente abraça a empresa, como eu conversei com a Verônica essa semana, quando a gente abraça a empresa, a gente fica chateado, como se fosse assim, como se fosse não. É um desrespeito com a empresa, é um desrespeito com a pessoa que te ofereceu a oportunidade, quando a pessoa pensa só no benefício. Hoje quando eu ofereço a oportunidade, eu falo, tudo bem que você vai investir inicialmente R$149 e tudo, que vão ser os produtos que você vai trabalhar com a sua cliente. Mas eu não especifico muito essa coisa, assim, a pessoa ficar querendo saber, mas eu nem tem, não sei o que, assim, porque quando a pessoa já começa assim, parece que ela já fica preocupada. Agora sim, uma outra coisa que eu queria até inclusive perguntar, para me orientar, pensando nisso, já me veio até a cabeça, ao conversar no início, falar o seguinte, a pessoa não é ela fazendo o cadastro e pegando o kit que ela já é consultora. Não, para você ser consultora, Mary Kay, sair por aí dizendo que você é consultora, você deve fazer um pedido, e eu digo logo qualificado. Porque a pessoa pega, qual é o pedido menor que tem? Aí vai acontecer isso. O pedido é 600 pontos, qualificado. Uma das coisas que agora eu estou, que é a questão que a gente tem o início da nossa carreira, que nós adotamos um discurso, e com a experiência e os erros, porque todo mundo erra, nós vamos reconstruindo, vamos buscando novas informações. Isso eu não posso falar, isso funciona. Isso, e é bom esse momento de discussão aberta, porque até uma situação que acontece com você, acontece com ela, não aconteceu comigo, e nós vamos construindo através da teoria. O que a Meire falou é importante, gente. Sempre quando eu vou iniciar, a partir de agora, todas as minhas entrevistas de início, eu sempre falo, R$149 não é o investimento da Mary Kay, é só o seu cadastro. Para você ser uma consultora ativa, você precisa fazer o seu pedido mínimo. Eu só tenho o dinheiro dos R$149, eu não tenho cartão, eu não tenho como fazer, eu vou fazer o pedido em outro momento. Eu não estou mais fazendo cadastro. Exceto se a pessoa, eu já começo agora dando um prazo para a pessoa. Você vai poder quando? Eu posso no final do mês. Então, próximo do final do mês, nós efetuamos o seu cadastro e efetuamos o seu primeiro pedido. É muito melhor. Por quê? Porque o material que vem no kit, você pode estar acessando no site, e nós como iniciadoras até podemos estar ajudando nesse primeiro momento e tira um pouco desse mito de que ela pode chegar e se dar bem na empresa. Eu vou comprar por R$149, quase 400 de produto. Então já é uma imposição, questão de postura mesmo, no momento da entrevista. Então a pessoa já sabe que só comprar o kit de R$149 não vai adiante. E tem outra coisa importante, que a Ari falou, em 3 coisas que ela tem fundamentais assim na questão da iniciação, eu acrescento mais uma 4ª. Depois de você ouvir a sua possível iniciada, observe se aquela pessoa tem como desenvolver o negócio, ou seja, os meios para desenvolver. Porque não
adianta, como ela falou, você oferecer a oportunidade de viagens para uma dona de casa que o marido não deixa ela sair. Bem como não adianta você querer iniciar uma pessoa que não tem os meios para investir no negócio. Porque tem pessoas que não têm os meios, mas que elas se interessam e correm atrás. E tem as pessoas que não têm os meios, já não entram com tanta vontade e acaba morrendo no primeiro obstáculo. Deixa eu só acrescentar mais um comentário. Inclusive, na última reunião que eu fui de uma colega consultora, eles estavam comentando que a Nacional, agora em qualificação, Daniele Fontana, ela se faz um cadastro para a pessoa, não inicia, ela dá o dinheiro para a consultora e pega o kit de volta. Ela disse que na equipe dela, ela não é vendedora de kit, ela não vai vender kit para ninguém. Ah, você não vai fazer o pedido? Pague seu dinheiro, me devolva o kit. Eu comprei agora da nova menina, iniciou e não desistiu logo. Não quero mais e tal. Eu disse, não tem problema. Aí perguntei, conversei, já mandei mensagem, não quis mais. Eu disse, não tem problema, o que tu vai fazer com o kit? Porque o kit é para trabalhar. Você tem que trabalhar, né? O kit não é para entrar. Não, então, eu não sei, eu digo, então vai me dar. Eu comprei. Recebi da mão dela ontem, deu dinheiro para ela. Eu já encolhi um também. Olhei o estado dirigindo, não tem problema não, porque para mim vai servir muito. Aí então nem falar para ela que está perdendo uma grande oportunidade da tua vida. Você tem condições de trabalhar, porque eu vejo que você tem, você não quer. Então assim, eu compro, não tem problema nenhum. Comprei de volta o kit, não deixei com ela. Assim, ainda bem que ela quis me. Ela não tem condição de ficar com eu não tenho condição de ficar. Se eu trabalhar, não vai receber. Eu comprei de volta. No momento da entrevista de início mesmo, eu já complemento, né, que não é só os R$149, já mostro aquela tabela de investimentos que é importante todas nós termos, que são os valores mínimos para alcançar os níveis de desconto, e já digo para a pessoa que eu não aceito ela dizer que não quer a Mary Kay enquanto ela não experimentar. É como se você dissesse que não gosta de comer uma fruta sem antes ir lá e morder. Então, o primeiro pedido, ele serve para isso, um momento de experimentação. Agora, se a pessoa, após o primeiro pedido, viu que de fato não se identificou, porque tem pessoas que não se identificam e a gente tem que saber respeitar isso, então, siga seu caminho, mas entrou na empresa, agora comigo é assim, você precisa experimentar, se não quiser experimentar, então é melhor não entrar. E dessa forma, eu já tenho também alguns inícios que eu vou chamar de inícios mais maduros. E eu tenho certeza que aquela questão que Suelma também nas outras reuniões também sempre falava, a questão de se fazer um início de qualquer jeito e de se fazer um início qualificado, não no sentido dos 600 pontos, mas no sentido da maturidade, o início perfeito. Porque se a gente faz um início mal feito, não adianta. Você coloca 10 pessoas, coloca 10 pessoas e não caminha. Por experiência, e o resto? Não caminha. Não orienta, E o resto? não Não motiva, adianta você colocar uma pessoa que vai fazer, não, tudo bem, tu coloca, faz seus 600 pontos, pronto, tá na minha equipe, beleza. Nada, porque quando você faz as 10, que aí você vai entrar em qualificação no tempo dos 3 meses, e aí A história muda. E geralmente, quem não caminha, às vezes a gente até procura para orientar, mas tem muita gente que não quer. E aí já fecha as portas e o contato acaba. A questão de quais pessoas você deve buscar. Cliente entusiasmadas são aquelas clientes que nós observamos lá nas nossas sessões. Tem um brilho nos olhos. Que tem um brilho nos olhos. Aquelas que dizem, eu já amo Mary Kay e uso tudo. É aquelas que compram no sentido de que compram muito e que tem de tudo um pouco. Por que elas são possíveis iniciadas? Porque elas já têm o conhecimento prévio do produto. E a pessoa já conhece, ela já entra com essa vantagem na empresa. E esse é um argumento que você pode utilizar com ela. Aconteceu comigo. Eu era cliente entusiasmada e quando eu fui fazer meu primeiro pedido, engraçado que o meu
entusiasmo foi tão louco que no dia da entrevista eu já fiz o cadastro e já fiz o pedido. Nunca tinha vendido nada. Mas como eu via, eu comprava muito. E eu imaginava, rapaz, tem uma louca que nem eu, que gasta tudo que ganha com Mary Kay, eu vou encontrar outras disparadas. Não vai ser difícil. Gente, e eu uso o nome disparada louca porque a gente gosta, né? Se a gente pode gastar com os produtos, compra mesmo, né? E não é difícil achar pessoas que se apaixonam, que abraçam a causa e trocam tudo que usam pela Mary Kay. Esse kit mais caro, né? Que é o de 449, eu já vendi 5. E aí eu fico assim, gente, pessoa. Eu não tenho coragem. Pra vocês verem, o meu carro quebrou assim, essa semana, né, e tal. Sexta-feira, vai eu pra oficina, né? Eu digo, oh meu Deus, lá vai o dinheiro. Cheguei lá, o cara fez um orçamento de R$165. Bom, beleza, não foi nem tão caro, né? Tudo bem. Quanto tempo vai demorar? Eu vou lhe entregar lá quase 11 horas da manhã. Mas tudo bem, vamos lá, né? Enquanto isso, eu fico aqui fazendo umas coisinhas, liguei pro meu chefe, beleza. Daqui a pouco, vejo uma mulher lá dentro, tá? A mulher chegou lá e eu tô assim, beleza. Aí eu digo, não, eu vou sentar lá, posso? Pode? Vai, beleza. Eu tinha sentado lá, fiquei lá sozinha, sem ninguém. Eu digo, nossa, eu vou sentar aqui perto, eu não posso ficar lá sozinha, porque era na frente, assim, né? A oficina é atrás e coisa na frente. Aí eu disse, eu posso sentar aqui perto de vocês aqui, porque eu quero ficar lá sozinha. Eu falei, não pode ficar aí. Aí daqui a pouco eu vejo uma mulher pra lá. Eu disse, uma pessoa lá que é sua mulher? Eu disse, é. Eu disse, então eu posso voltar? Pode. Eu já enchi aqui na cabeça. Aí cheguei lá, me sentei, tudo bom? Fiquei por ali, comecei a puxar uma conversa, alô, não sei o quê, papapá, pezinha dela nessa manchinha. Aí eu disse, não é esse Mary Kay? Já ouvi falar, mas eu já usei uma opção de coisa aqui na pele, não sei o quê, e conversa vai, conversa bem. Pra resumir, para não tirar uma daqui, R$450. Ela comprou todo o kit diário, né, e mais a Evelyn e mais o colono da Evelyn. Detalhe, estava lá no carro, lá no carro. Desce o carro aqui um pouquinho, deixa eu ver o negócio. Rapidinho. Aí eu fiz sessão com ela lá no banheiro deles, dela lá, curtindo. Quando ela olhou a diferença da pele dela, ficou bem clarinha, né? Ficou bem clarinha com a microderma. Aí, e ele coincidentemente entrando, ela disse, olha como eu fiz aqui, olha meu rosto de vista, tá clarinho. Aí, beleza, fechou. Aí eu digo, tomara que ele pague no valor, né? Ela disse, ela fez aqui um cálculo pra mim, 450, aí compra, meu bem, compra, vê aí como é que faz. Já pagou o carro? Pagou, o meu lucro pagou o conceito do carro, com certeza. É tão simples, né? Só abrir a boca e falar para as pessoas. Quer dizer, de uma situação chata, de uma situação ruim, assim, de carro quebrado e tal, mas aí é uma situação ótima. Ganhei uma cliente. Exatamente. E vendi. Isso que eu chamo de aproveitar a oportunidade. Exatamente. Então, clientes entusiasmados, anfitriãs fiéis. Se você, popularmente falando, você está de olho em uma pessoa e aquela pessoa está resistente até para a entrevista de início, então convide ela para ser sua anfitriã. Eu tenho uma pessoa que é prova disso, dessa questão da anfitriã, que é a minha iniciada lá de Lene, que eu convidei ela, ela se tornou minha anfitriã e na primeira reunião ela já se cadastrou. Então, convidar suas anfitriãs, porque se a anfitriã ela tem o poder de reunir pessoas para ouvir você falar de Mary Kay, por que ela não pode fazer isso para ela mesma em vez de fazer para você? É só esse pensamento. Vá com cuidado, mas você pode estar tendo essa visão. Pessoas que buscam alguma renda extra, esse é um argumento também, na minha opinião, é o mais forte. Principalmente nas profissões, na correria e na questão da remuneração, que mesmo com graduação, pós-graduação,
nós não somos reconhecidas financeiramente falando mesmo. E esse é o argumento, na minha opinião, mais forte. Você encontrou alguém que está com problema de renda, que não está satisfeita com o trabalho, que é o próximo item, é uma coisa casou com a outra. Você é perfeito para você apresentar a oportunidade Mary Kay. A pessoa que busca flexibilidade de horário, que também casa muito com essa questão do trabalho, e as pessoas que se interessam e perguntam sobre sua atividade como consultora. A pessoa perguntou, se interessou, isso quer dizer que ela já abriu o caminho. Então, vá adiante e não deixe a oportunidade passar, porque se você não falar para ela, vai aparecer outra pessoa que vai falar e ela pode se cadastrar com essa pessoa. Por quê? Porque você não ofereceu a oportunidade para ela e a oportunidade passou para ti e para ela. Pode passar. Como conduzir uma entrevista com o objetivo de iniciar? Peça antes que ela fale um pouco sobre ela mesma. Comece com perguntas básicas e elogios. Você não vai direto ao assunto, você começa, você fala sobre o calor, né? Puxa o máximo como quem não quer nada, né? Como você está? Esse vestido lhe cai muito bem. Aprofunde um pouco mais as perguntas e escute atentamente as respostas para conhecer quais são suas reais necessidades e desejos. E daí você vai falar sobre os benefícios da carreira, depois que ela disser o que ela está precisando, o que ela está querendo. Daí você compartilha com ela, foi o que eu falei, os benefícios de ser a consultora de beleza e como o negócio pode ser adaptado para as necessidades de todas as pessoas. A gente, no entusiasmo Mary Kay, a gente, como eu já falei, fala muito e fala que não é necessário às vezes. Ouvindo, a gente já vai escolher melhor o que falar e daí a entrevista fica mais curta. Não adianta você ficar 3 horas com uma pessoa falando, feito mais desvarado e a pessoa não consegue absorver o que você está dizendo, né? Então, selecionar o que a gente vai falar já vai ajudar bastante a encurtar a conversa, né? No item 1, só uma observação, rapidinho. Fazer elogios e algumas perguntas. Cuidado para não ser indiscreta e cuidado também para não fazer elogios de coisas que não existem. Isso é muito importante, porque se você tentar ser assim, para agradar e para conseguir aquela consultora ou aquela cliente, ela vai saber na hora. Porque quando a gente não está bem, porque quando a gente não está bem, a gente sabe que a gente não está bem. Por mais que você diga para a gente que você está bem, a gente não leva em consideração e sabe que aquilo não é verdadeiro. Isso, até no entusiasmo Mary Kay, ser honesto. Ser honesto. Sem exageros, eles vão falar aqui dos exageros. Aliás, o primeiro vídeo que a gente que mostrou, né, a mulher louca desvairada falando sobre os benefícios e não precisa. A empresa tem muitos benefícios e vantagens que por si só já são muito atrativos, né? Então não precisa mais do que isso. Responda todas as suas preocupações, dúvidas, mas tenha cuidado para não perder o foco e mudar de assunto ou não falar muito. Gente, isso acontece comigo em sessão. Eu digo para o meu marido, olha, vai durar 2 horas, porque o ideal é que dure 1h30, né? Mas eu já me conheço, não, vai durar 2 horas, hora tal eu estou aqui. Nunca. Hoje ele já sabe que quando eu saio para fazer a sessão eu não volto tão cedo, eu demoro, a gente se esquece do mundo, eu tenho que me policiar, eu tenho que ficar olhando o relógio, porque é tão agradável, é um momento tão bom de estar com as amigas, todo mundo, alguém fala uma coisa interessante, né, e você fica, mas não é para demorar, nós somos profissionais e a gente ganha pelo nosso tempo. Por isso que quando o homem entra na Mary Kay, ele cresce mais rápido do que a gente, porque ele tem foco. Ele não fica jogando conversa fora, não fica desperdiçando, né? Acontece, vai falar do cabelo, não vai falar da maquiagem, não, nem saber dos problemas pessoais. Principalmente pelo fato que geralmente a anfitriã convida amigas, e aí durante a sessão elas entram assunto pessoal, aí a amiga puxa uma conversa que ficou pendente, e aí a gente tem que estar que nem professora. Gente, vamos
vídeo de uma diretora que eu achei muito interessante, ela explicando como ela faz a entrevista dela. Então ela segue basicamente esse roteiro, né? Só que quando ela fala dos produtos Mary Kay, ela faz a sessão com a entrevistada na hora. Então, agora eu vou te mostrar o nosso kit de cuidados com a pele. E aí faz a sessão. Ela, desses produtos, quais você gostou mais? Você compraria? Ah, eu vou fazer a simulação da venda. Olha, então você ia fazer esse pedido aqui no valor X. Você conhece 5 pessoas que comprariam esse mesmo produto que você comprou? Ah, conheço. Pensa aí, me diz quem são. Ah, fulano. Então, você não acha que você venderia? Olha, se você fizesse essa venda, ela multiplica o valor, né, por 5. Olha, você ia ter o lucro X, você ia fazer esse investimento tal. Então a pessoa já visualiza o lucro. Eu achei bem interessante. Eu não sabia. Interessante. Mas vamos testar. muito interessante. Sim, se ela aceitar se tornar uma consultora, explique o próximo passo e entregue a ela o formulário de iniciação e direcione-a para o cadastro online. Isso aqui eu nunca fiz com nenhuma consultora, de pedir para ela escolher no site, fazer o teste. Minha gente, a gente é tendencioso, né? Eu sempre falo, não, mas o melhor kit é o kit de cuidados com a pele. Eu já falo, vocês também já. Mas a questão que a gente fala assim dessa tendência é porque é pela vivência mesmo. Porque vamos pensar, nós temos o fragrância spa, nós temos o de limpeza e a maquiagem. O que vende mais na Mary Kay e fideliza? É o cuidado com a pele. Então, se eu posso adquirir primeiro isso, ver o resultado na hora, se eu posso me cadastrar e receber logo meu kit, sei lá, às vezes chega até com 3 dias ou 4, é rapidinho, e já começo a fazer as demonstrações, por que eu vou fazer da maquiagem que já são produtos excelentes, mas não fidelizam, porque toda loja vende maquiagem, mas nem toda loja vende produtos de cuidado com a Mas a pele. questão também que o kit de maquiagem vem o display, mas não vem completo. Então nós ainda teríamos que completar. E para quem está começando, para quem está começando tem que completar. E a questão também do valor, né? Mesmo como você está falando. A gente lucra mais e fideliza com cuidados com a pele. Por que eu vou oferecer o menor? A pessoa que me iniciou não me ofereceu o menor. Então eu não ofereceria para outra. Eu quero o melhor para ela. Então eu geralmente eu indico mesmo cuidados com a pele. E até eu vendi uma opção de maquiagem, um monte de coisinha de maquiagem, um monte de coisa para uma cliente, deu R$130. E já para essa que eu kit mais 2 produtos foi 450. Então, a gente tem que querer vender mais efeito. E até uma sessão mais complicada de fazer. Se você não for muito expert na maquiagem, como é que você vai fazer uma sessão e ensinar seus clientes? Se nem você fazer as sombras que não sabe fazer. Pois é. Sugestões. Vamos falar com a sua potencial iniciada, Verônica. Mostre o seu entusiasmo sobre a oportunidade Mary Kay, seja sempre muito honesta a compartilhar sua experiência sem exageros. São tantos os benefícios de fazer parte da Mary Kay que contar as coisas como elas realmente são já é suficiente para qualquer pessoa. Gente, quem me conhece, trabalha na equipe comigo, sabe, eu trabalho baseado nessa questão da honestidade mesmo, da transparência. Nunca exagerei, nunca precisei dizer que eu fiz determinada coisa ou ganhei determinada coisa que eu não alcancei. Então, é sempre essa questão dos pés no chão, mais centrados e dizer, olha, é assim é como a Ariela falou. É lindo, mas é muito trabalho, é muita responsabilidade. É o que eu digo hoje para as minhas possíveis iniciadas. Vocês têm responsabilidade de ter que estudar o negócio, estudar os produtos, fazer a coisa certa e não trabalhar em cima de exagero, porque a cliente ou a sua possível iniciada, ela também vai detectar quando você estiver fazendo isso.
A gente pensa que não, mas elas conseguem também fazer a tua leitura. E possivelmente não vão se cadastrar. E às vezes eu sou honesta demais, eu falo a verdade, eu digo para ela, eu digo, olha, ao se cadastrar na Mary Kay, ao ser consultora da Mary Kay, a Mary Kay está para todo mundo, mas nem todo mundo está para Mary Kay. O trabalho não é fácil, você vai ter que ir se descobrindo e aprendendo. Se você tiver um pouquinho de motivação, você vai atrás, como eu fui, que eu era de uma área completamente diferente e devagarinho eu fui aprendendo, né? E ainda hoje estudo bastante, mas você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, você tem que passar por todo um processo para conseguir. Não é todo mundo se cadastrou, fez pedido e vai virar a top das tops imediatamente. É devagar, né? Eu falo inclusive de uma consultora que ela fez o pedido, quando vai fazer no cartão, eu aviso, olha, se acontecer alguma coisa, tu vai ter como cobrir a parcela, porque com uma consultora minha já aconteceu o seguinte, ela não tinha dinheiro, nem para cobrir de nada, ela confiou no dinheiro da cliente, passou o pedido, só que depois ela adoeceu, quando ela ficou boa, o marido adoeceu, aí foi a catapora, foi pegando a família todinha, e aí ela ficou com os pedidos e a irmã que tinha emprestado o cartão para ela também não gostou, porque ele teve que parcelar no cartão de crédito. Então, todas essas coisas, quando eu fiz o meu primeiro pedido, eu também não tinha dinheiro, eu tinha crédito. Mas eu sabia que se eu não vendesse nada, eu conseguiria cobrir a parcela, eu ia ficar preso, ninguém ia, né? Então, a gente tem que falar vários casos e dizer, olha, tem que tomar cuidado com isso. É assim mesmo? Tem certeza? Então, vamos fazer. Não é mágica. Exatamente. Faça uma entrevista breve. A sua potencial iniciada pode não conseguir absorver tantas informações em uma única entrevista. É o que a gente tem falado desde o início. Simplifique, comente apenas sobre os pontos mais importantes. Por exemplo, não é necessário que ela saiba todos os detalhes sobre como se qualificar como diretora de venda nesse primeiro momento. É a entrevista do passo a passo. Você cadastra uma pessoa, você vai falar os pontos básicos para ela, questão que não pode deixar de falar, as formas de como fazer Mary Kay, você faz à vista, você faz no cartão, explicar para ela a questão do lucro, como que se ganha o lucro, a questão de atingir os níveis de desconto, e tem muita coisa também, não é, Ariela, que a gente vai descobrindo aos poucos. Por exemplo, aquela questão de fazer o pedido com 40% no início do mês e poder comprar com 40% até o final do mês. Então são coisas que às vezes a gente não veio logo a informação para a gente, mas agora que a gente tem, a gente já repassa isso para a nossa iniciada. Então, são informações desse tipo, é só uma forma de ilustrar, que realmente interessam para ela. Não importa você falar para ela, você vai ser uma consultora estrela, ela vai te olhar e vai dizer, o que é isso, meu Deus? Estrela? Tá doida? Então você fala que tem reconhecimentos e que futuramente ou brevemente você vai estar falando com ela a respeito disso. E eu digo ainda assim, é como se a entrevista começasse no cadastro e não tivesse mais fim. Depende do que a tua consultora vai querer. Por exemplo, você cadastra, você vai falar os pontos principais da empresa, porque muita coisa também nós temos que nos responsabilizar de correr atrás, porque é humanamente impossível passar tudo e você absorver tudo. Depois você vai descobrir se ela tem potencial para desenvolver a carreira. E aí vem a questão da segunda entrevista, eu vou te explicar como é que faz. Depois, você quer ir adiante, o que você precisa para ser diretora? Então, é uma entrevista passo a passo, até ao longo da tua carreira. É assim mais ou menos que direciona e não encharca a pessoa, assim, não exagera, que a pessoa nem consegue absorver. Seja cuidadosa e deixe que ela decida se ela está interessada ou não. Lembre-se de ser agradável, não cometer exageros, seja gentil, procure passar para a sua potencial iniciada uma imagem profissional e de respeito.
Sorria sempre, pois é a melhor maneira de você demonstrar que realmente está feliz com a realização do seu negócio é mantendo o bom humor e a gentileza. Essa é a imagem positiva de Mary Kay que queremos deixar. E não da pessoa chata, que está o tempo todo insistindo, que não larga no pé, né? Fanática. Gente, parece que é fanática. Todo dia essa pessoa me liga, me cadastra, te cadastra. A pessoa vai fugir de ti completamente. É melhor ser sutil, fala da oportunidade, planta a sementinha, como eu sempre falo para a Elaine, ela diz, eu não consigo, eu já falei, calma, tu tá plantando as tuas sementinhas, e ela tem certeza que agora tá começando, já colheu muitas. E assim, as primeiras, as sementinhas ficaram, e elas todas vieram. Eu não fui atrás depois. Tem um versículo na Bíblia que é justamente o que a gente está falando, que é o que a gente planta, como a gente planta, quem planta e onde plantar, né? Quem planta nas pedras vai germinar, quem planta numa terra molhada, como é que vai nascer? Então, tem todo esse passo a passo. A questão do plantar é ter cuidado como a gente vai plantar, né? Às vezes a gente, não, mas será que vai dar certo? Não, a gente já plantou. Se a gente sabe que plantou e plantou com segurança, um dia vai germinar, né? Tem que ter paciência. Vai voltar e quando você menos esperar, a oportunidade vai chegar na sua porta. Já aconteceu várias vezes. Eu fiz uma entrevista há uns 2 meses e ela não estava preparada. Foi para ela que eu disse que o sucesso não acontece para todo mundo. Eu mostrei para ela o meu desempenho. Eu disse, olha, mas é assim porque eu corri atrás. Ela disse, é mesmo, né? E ela, não vou entrar não. Eu sei que ela não entrou naquele momento. Há 2 dias ela diz, me dá o número da tua conta para poder depositar o dinheiro do kit, paga lá no boleto, faz o meu cadastro, que agora eu estou com tudo e vai dar certo. Que bom. Quer dizer, é isso mesmo, cada pessoa tem o seu tempo. E tem outra questão do plantar a semente. Gente, eu já aprendi o seguinte, a questão do preconceito. Às vezes a gente tem uma amiga top na balada, que adora se maquiar, tem muitas amizades e a gente acha que ela vai ser diretora nacional. E aí cadastra e às vezes não dá certo, às vezes ela fica ali só no primeiro, né? Não vai pra frente. E tem a outra pessoa que você cadastra, que você espera que ela se desenvolva, mas você não sabe se ela vai se desenvolver, porque ela tá crua ainda, ela é tímida, ela não sabe se maquiar ainda, ela não absorveu a imagem profissional, aí você pensa, meu Deus, será que vai desenvolver? Fica aquela questão. E depois ela cresce e vai na frente de todo mundo. Né? Então, antes de fazer uma entrevista, quebrar um pouco essa barreira de dizer que vai dar certo, aquela expectativa que a gente cria, a gente tem que plantar a semente, se tiver que dar certo, vai dar. Mas tem cadastro que eu não imaginaria que ia acontecer e aconteceu, e teve um é ótimo, e teve alguns que nem sempre é do jeito que a gente imagina que vai ser, né? É isso Também tem aquela pessoa que naquele momento, será que Mary Kay é isso tudo mesmo? Minha avó achava ela doidinha, né? A menina dela, eu confio muito nela, tudo que ela fala, eu cima embaixo. Mas eu disse, será se é isso mesmo? Olha, vai ganhar carro. Gente, isso é muito bom, será que existe? Então, daquela pessoa que fica assim, com receio, ela quer te observar, ver como tu vai te desenvolver, se vai dar certo pra ti. E aí depois, olha, não, mas Carol deu certo, entendeu? Vou ver como é que é. Tem esse tipo de pessoa também. E eu acho que a gente nunca deve oferecer para a pessoa sem mostrar o produto. Porque uma secretária lá viaja, eu estou plantando a sementinha dela, né? Aí eu fico falando, mas eu não confio em nada, assim, eu fico falando que eu estou amando a Mary Kay, que é para ela se interessar. E aí ela dizia, menina, tinha uma consultora, olha, essa mulher me perseguia. Eu trabalhava no shopping, ela ia lá, olha, ela nunca nem me ofereceu o produto. Eu disse, mas ela falou assim, não, nunca me ofereceu o produto, ela queria era que eu me cadastrasse. Ela vendia para todo mundo, mas para mim ela não oferecia, ela queria era que eu me cadastrasse. E olha, eu mudei de emprego, ela me achou, e depois ela encontrou a minha irmã e disse, mas tu parece tanto com Daiane. Aí ela, é minha irmã, olha, me dá o telefone dela, Daiane. Entendeu? E ela corria da mulher como quem foge. Assim como tem o perfil da sua iniciada, tem o perfil da iniciadora.
Pois é, aí ela só Vai dar sutil. E eu não sabia nem que era Mary Kay, eu conheço os produtos, achava tudo caro. Mas eu já dei negociação com ela amou. Não, agora que eu conheço os produtos, eu vejo mesmo a qualidade. Vai ser assim, Deus me livre. Na verdade não é 2014, é o 15 agora. É do 20, né? é isso que eu ia só. Agora é outra. Gente, o retiro, né, que todos os anos vocês se programam para quando conseguirem ir, é muito bom, né? E o seminário, quem não foi no retiro quiser ir no seminário, também é uma outra oportunidade. Imagina o Brasil inteiro todinho, eu estou exagerando um pouquinho hoje. Mas você ser reconhecido só entre a gente já é muito gostoso. Imagina você ser reconhecido para todo mundo, subir naquele palco, todo mundo, segundo os depoimentos de quem vai para o seminário, é que no ano que você vai consultora, você diz, eu vou botar a diretora no ano que vem. E você luta e você consegue, né? Você vai diretora sênior, eu vou botar diretora executivamente. E você vai e trabalha para aquilo, né? Porque a energia é muito boa. E se a gente se preparar, a gente consegue, né? Esse ano eu ainda estou me organizando, aprendendo, ainda estou vendo como é que funciona, eu ainda estou um pouco desorientada, não vou mentir não. Primeiro ano, né, que eu estou trabalhando com a Mary Kay, mas uma coisa que eu vou focar para o ano que vem é coach de início. De vendas eu não sou tão boa não, mas a de inícios eu vou focar para subir, para ganhar joia no ano que vem. Né? É uma coisa que eu coloquei para mim como meta e se Deus quiser... Não consigo entender muito esse negócio de coach de início. Muito bem, se você fizer, tipo, eu não lembro de cabeça, 45 mil pontos, Verônica, né? Para de vendas, 45 mil pontos, você ganha uma joia. Todo mundo que fizer durante o ano. Mas isso o quê? no ano. Isso. Durante um ano. É uma coisa por mês. E no início são 36 inícios. 36 inícios por ano. Você... Eu acho que isso Eu vou fazer você disse, 36. Dá 3 inícios por mês. Não é difícil fazer. Não é. Aí quem é a joia? 36 é joia. É joia mesmo. Joia, recebeu aquele cacau e Recebi. quer dizer, de inícios não é fácil, 3 inícios por mês, dá pra fazer? Dá. Se a gente trabalhar focado, dá. Sei. Agora eu entendi. Agora, esse seminário, por exemplo, porque assim, no retiro, né, tem toda essa organização, você paga um valor X e aí você vai, já vai tudo certo. No seminário é diferente, No né? cenário é diferente, você paga taxa, eu acho que vai ser R$400. Ah, tem a data, né? Tem. Eu queria saber a data do cada passado. É em março. Tem em janeiro. Janeiro. Eu vou olhar aqui nas minhas conversas com o povo, já tem a data, eu vou Valor também. O valor oficial ainda não saiu, mas é em média de R$300 a R$400. São quantos dias? São 3 dias. 3 dias. Aí não se reúne assim, por exemplo, o grupo, vamos fazer uma reunião, todo mundo assim. É por nossa conta. Eles dão a sugestão que passa perto, né, para a gente se organizar e é por nossa conta. Aí eu vou interessar Essa na inscrição é só institucional. na massagem. Não é que nem o valor. Eu tenho que chegar Eu tenho que pagar o hotel, passagem, mais inscrição. De vez em quando ela não foi ideia. Aí até a gente tem que pegar ver em São Paulo. Aí utiliza mais caixa na mesma É data, mais a gente vermelho. junto, então eu tenho de ver essa data para você para ela. Me lembrei depois do grupo que eu vou botar para vocês, para a gente se organizar. Gente, vamos nos organizar para o seminário. É só a gente pensar. É sempre em agosto, dessa unidade. Eu acredito que sim, sempre em agosto. Pelo que eu entendi, a Selma falando, é sempre em Sempre em agosto. E o seminário ainda dá tempo para a gente se organizar, porque nós estamos em agosto.
agosto tem setembro, outubro, novembro e dezembro. São 4 meses. Se a gente se organizar e já comprar a passagem, eu ainda digo mais. Começa pela passagem. Comprou a passagem, Pronto. já se organiza. Foi a grande Já comprou, né?